Oi, galera linda! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim tratar de um assunto no mínimo interessante. De onde veio o primeiro ser vivo? Ah, Sara, que pergunta boba, né? Pelo amor de Deus. O primeiro ser vivo surgiu a partir do quê? De uma célula que dá origem a outra. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que define essa palavrinha aqui, ó? Vida. O que é vida? Ah, essa também é fácil, a gente já resolveu isso já nas aulas passadas. Ah, seres vivos são aqueles que apresentam pelo menos uma célula. Células essas com capacidade de multiplicação, ou seja, se reproduz. Células essas que têm ciclo de vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Célula essa que tem um metabolismo, ou seja, capacidade de respiração, de nutrição. Já resolvemos isso. Ela se adapta ao ambiente onde ela está e é capaz também de levar esse conhecimento adaptativo aos seus descendentes. Mutação. Tá tudo certo, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sempre se soube disso? Sempre se conheceu célula? A gente sempre viu o que é uma célula? Sempre? Acho que não. Vamos pensar com a mentezinha do cara que viveu lá nos primórdios? Tipo, antes de Cristo. O cara tinha luz elétrica? O cara tinha um microscópio? O cara tinha inteligência biomolecular? Então as pessoas diziam e acreditavam no que viam. Era assim que funcionava. E aí que a gente vai entrar. Que existem duas teorias para surgimento de vida. Que parece uma coisa meio boba, mas não é não. Uma das teorias a gente dá o nome de abiogênese. O que significa o abiogênese? Biogênese significa início da vida. Biovida, gênese, início. Ou construção, né? E o azinho na frente da palavra significa negação. Então, abiogênese é que não preciso de vida para que a vida surja. As pessoas acreditavam nisso. Acreditavam que lá do bolor do pão podia surgir vida. Acreditava-se que carne em putrefação gerava seres vivos. Acreditava-se que lá no meio da lagoa, no meio do lodo da lagoa ou do rio, podia surgir vida, inclusive os sapinhos, né? Professora, sabe de onde vem o sapo? A gente sabe de onde vem um bolor. Você sabe hoje porque o teu livro de história, de ciências e história te dizem essas coisas. Como as coisas foram fluindo, como foram acontecendo desde o início da formação das primeiras civilizações e o que se foi acreditando ou o que se foi desacreditando. Mas o cara que trabalhava na lavoura não tinha esse conhecimento, não tinha acesso ao conhecimento que você tem. Você abre lá o seu computador na internet, está tudo lá lindo. O cara não tinha esse acesso ao computador e à internet para entender como as coisas funcionavam. Então eles acreditavam nisso aqui, ó. A biogênese diz que a vida pode surgir a partir de um princípio ativo que existe presente na atmosfera, no ar. Eles chamavam de força vital. Essa força vital no ar, dissipado no ar, era capaz de fazer gerar seres vivos. A gente sabe que existem coisas no ar. Olha o coronavírus aí. Você está dentro de casa assistindo a minha aula à distância, por quê? Porque tem uma coisa no ar. Essa coisa que existe no ar, esse princípio ativo que existe no ar, a gente sabe hoje são fungos, vírus e bactérias, ou seja, micro-organismos. De fato tem alguma coisa no ar. Mas essa coisa que está no ar, ela é capaz de gerar outro tipo de ser vivo, uma bactéria, capaz de gerar um ser humano. Essa bactéria que está lá no ar, que é o bacilo lá, da tuberculose, que você respira ele e acaba ficando com pneumonia ou com tuberculose propriamente dita. Ele é capaz de gerar um ser humano? Não. E aí, por isso, algumas pessoas começaram a questionar esse pensamento. Mas pessoas muito importantes, como Sócrates e René Descartes, acreditavam piamente na abiogênese, de que existe ser vivo ali
e que é capaz de gerar vida através da atmosfera. Outras pessoas, no entanto, começaram a questionar toda essa questão de se transformar vida através de matéria inanimada, de seres vivos, de coisas que não são vivas, desculpa. E aí criou-se uma outra teoria, que é a teoria da biogênese. Na teoria da biogênese, o princípio ativo para a vida é uma vida anterior, ou seja, para que faça surgir uma nova célula, é preciso ter uma célula antes dela. E aí, Red começou a fazer esse questionamento e criou, obviamente, um experimento, porque na ciência eu preciso experimentar, eu preciso provar aquilo que eu estou dizendo, a minha teoria. E aí no experimento de Red, o que ele fez? Colocou 4 frasquinhos dentro dele, substância em decomposição, que era carne, e dentro desses potes ele colocou a carne e fechou 2 potes, deixou 2 abertinhos, e aí o resultado dele foi esse aqui, ó. Em 2 potinhos a carne entrou em putrefação, mas não houve a formação de larvas, e nos 2 potinhos em que a tampinha ficou aberta, houve a formação de larvas. No que a gente entra aí? A gente sabe por isso, né, que precisa da mosca para que a larva surja, ou seja, a mosca precisa ir lá, pôr os ovinhos na carne para que da carne surja da carne a larva, né? Outra pessoa que compartilhou da mesma ideia que Red, né, de que não podia sair surgindo vida assim, que não existia nada na atmosfera, nenhuma força vital para que vida surgisse, foi o Spallanzani. Spallanzani, que era padre, inclusive, fez isso aqui, ó. Caldo de carne, ferveu, deixou aberto. O que ficou aberto, obviamente, entrou em putrefação, ou seja, estragou, houve decomposição ali dentro por causa da ação de fungos e bactérias, que não se conhecia nesse momento, tá? E o que ele deixou fechadinho, tá lá, não houve crescimento de micro-organismos. Aí os caras falaram assim pra eles: claro, não podia surgir nada daí, não podia nascer nada daí, porque vocês fecharam o pote. E ao fechar o pote, como é que a força vital entraria para que a vida surgisse? No momento em que você abre o pote, a força vital age, e aí a vida acontece. Com o pote fechado, não tem força vital entrando. Deu ruim. Eles não conseguiram, de jeito nenhum, alavancar a ideia da biogênese. Mas uma outra pessoa conseguiu fazer isso. Essa pessoa é Pasteur. Louis Pasteur. Fala com biquinho, Pasteur, porque ele é francês, tá? E aí, ele derrubou a biogênese. O que o cara faz? Um outro experimento, que é maravilhoso, super inteligente. Pegou um pote e torceu o bico e ficou nesse formatinho aqui, ó. Ferveu, colocou um líquido aqui dentro, cheio de matéria orgânica, caldo de carne. Ferveu esse caldo de carne. Esse líquido, enquanto ele não quebrou esse gargalo torcido, ele permaneceu estéril, ou seja, não houve crescimento de seres vivos. Ao passo em que ele quebra, o que acontece? Crescimento microbiano, ou seja, começa a apodrecer, entrar em processo de decomposição ou putrefação. O que aconteceu de mágico aqui que antes não estava acontecendo? Ao ferver um pote, estava cheio de líquido. O que acontece com a água quando você ferve ela? Ela começa a evaporar. Quando você aquece, as moléculas elas ficam agitadas lá na rede. O que acontece? Evapora. E aí, amor, evaporou, mas em contato com a parede do gargalo, a água ficou aqui, ó, depositada. Deixava micro-organismos adentrar ao pote? Claro, não. E aí, Red prova de uma vez por todas, olha lá, meu pote estava aberto.
E mesmo meu porte aberto não houve decomposição, coisa nenhuma, a força vital não entrou e não existe força vital. Tá bom, galera? Show de bola! Red Jaw provou de forma unânime que a biogênese realmente não fazia o menor sentido e que sim, a biogênese era algo relevante e real. Show de bola, mas aí surge uma outra questão. Se a biogênese é algo de fato real, da onde veio a primeira vida, amor? Que vamos lá, biogênese, uma vida surge de uma vida anterior. E quem é a vida anterior? E a anterior? E a anterior da anterior? Veio de onde o primeiro? Nova pergunta a ser respondida. Então, Poulet propôs que a Terra era muito antiga e que mais antiga do que se pensava que ela era, e que a vida teria surgido por uma evolução química. Que substâncias químicas numa Terra primitiva evoluíram para a formação da primeira célula e desses seres vivos que foram evoluindo ao longo da vida. Esses dois carinhas aqui, ó, que são o Oparin e o Haldane, eles também acreditavam lá no que o Ley acreditava e descobriram evidências em que a composição química da atmosfera e o clima da Terra primitiva era muito diferente do que a gente observava nos dias de hoje ou há 100 anos atrás. Caramba! Então, peraí, a gente não tinha uma atmosfera igual a gente tem hoje. Não tinha. Eles fizeram experimentos para isso, tá? A hipótese de Oparin e Haldane é a seguinte, de que você tinha mais vulcões no planeta, a Terra era mais aquecida, portanto a quantidade de metano, a quantidade de enxofre, a quantidade de amônia distribuídos na atmosfera era muito maiores do que a gente tem hoje. Por isso a gente não tinha uma atmosfera como a gente tem a atmosfera atual, com a mesma quantidade de oxigênio e nitrogênio que a gente tem hoje. E aí esses gases na atmosfera primitiva eram principalmente metano, amônio e dióxido de carbono. Show! Aí tá lá o experimentozinho de dois outros carinhas para ajudar a gente a entender como a coisa fluiu, né? Lá em 1953, Miller e Urey fizeram esse experimento. Criaram uma bombazinha a vácuo que enviava para dentro de um local gases, água em estado de ebulição e alta tensão jogada aqui dentro fazia compostos orgânicos. Os caras conseguiram fazer aminoácido. E deixa eu te contar uma coisa. Aminoácido é o precursor, ou seja, é um pedacinho, é como se fosse um bloquinho de cimento ou um tijolinho na construção de uma proteína, que é uma coisa muito maior. Então eles conseguiram criar um composto orgânico com esse experimento. Opa! Então, ó, se eu consigo criar composto orgânico sobre essas condições, que são parecidas com as condições lá que o Oparin disse que existia na Terra primitiva, então a gente está chegando perto de entender como é que a coisa aconteceu. Então, a teoria mais aceita hoje na ciência é de que os seres vivos surgiram de forma espontânea, numa atmosfera primitiva, não a atmosfera que temos hoje, e que essa primeira vida que surgiu nesse planeta era heterotrófica. Os primeiros seres, tem duas teoriazinhas de que esses seres primórdios eram heterótrofos ou heterotróficos, ou de que eles eram autotróficos. Qual a diferença entre elas? Você sabe muito bem que os seres vivos heterótrofos, a gente já falou sobre isso, eles são seres que dependem de matéria fora do organismo dele, porque ele precisa absorver essa matéria, tem que vir pronta para ele conseguir se nutrir, conseguir todos os nutrientes necessários para que ele possa sobreviver. Nós, por exemplo, somos heterótrofos, seres vivos
que precisam de substâncias químicas externas ao nosso organismo para que a gente possa se manter. Os autótrofos são aqueles que produzem essa substância. A plantinha, por exemplo, é um autótrofo. A alga é um autótrofo. Cianobactérias são autótrofos. E algumas bactérias que vivem lá de baixo, lá no oceanozinho, guardadinha, lá embaixo, perto de algumas larvinhas termais que saem debaixo do oceano, os vulcõezinhos que tem debaixo do oceano, eles também são autótrofos, por quimiossíntese. Então, diferença, autótrofo para heterótrofo, primeira coisa. Então vamos entender aqui a teoria dos heterótrofos, tá? Então os primeiros organismos surgiram na Terra após uma transformação bastante lenta, envolvendo as substâncias encontradas na Terra. Essas substâncias estavam envolvidas em sopas primordiais, ou seja, substâncias químicas dissolvidas nesse mar primitivo, em oceanos rasos, ok? Em meio a uma atmosfera bem diferente da atual, lá com muita quantidade de metano, amônio, gás carbônico e enxofre. E isso acontece graças a descargas elétricas e choques com meteoros que nutriam absorvendo essas substâncias na sopa primordial do nosso planeta. Então é nesse cenário que começa a surgir os primeiros micro-organismos, e eles se nutriam das substâncias que tinham ali no oceano primitivo. A outra teoria é a teoria autótrofa ou autotrófica, de que os seres vivos que inicialmente começaram a dominar o nosso planeta e a encher o nosso planeta de vida não eram nada heterótrofos, eles não produziam nada, eles não absorviam nada, eles produziam aquilo que eles necessitavam. E como é que eles conseguiam fazer isso? De onde eles tiraram isso, sabe? Para começar, eu até coloquei isso aqui para vocês, ó. Existem fontes termais submarinas, como eu já falei. São vulcõezinhos lá debaixo do oceano. E já foi encontrados bactérias lá, ou seja, seres vivos fazendo o seu próprio nutriente a partir de substâncias dessas fontes termais, desses mini vulcões que a gente tem debaixo do oceano, no assoalho oceânico. E isso foi que deu motivos para se acreditar que os primeiros seres vivos podiam ser autótrofos e não heterótrofos. Então tem duas formas de pensar cientificamente com relação a esses primeiros seres vivos. Tá ok? É isso. A gente fica aqui, tá bom? Beijinhos. Tchau, até a próxima aula.